Colmeiapodcast.com.br apresenta Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui no Verifica. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série especial sobre o novo coronavírus. Eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da agência Lupa e o Verifica, você já sabe, é o primeiro podcast em língua portuguesa dedicado a combater a desinformação. E quem me acompanha, como sempre, você também já sabe, nessa jornada aí contra a desinformação, é o nosso diretor de estratégia e negócios da Lupa, o Gilberto Schofield Júnior. E aí, Gil, tudo bem? Como estamos em Teresópolis? Tudo bem, guria. Estamos bem na medida do possível, né? Porque tem uma pandemia aí, né? Sim, essa pergunta retórica, né? Essa pergunta que é sempre assim, e aí, como é que a gente está? Exatamente, mas olha, eu preciso né? confessar uma coisa que eu não sei se está acontecendo no Rio, né? Na capital ou aí em Pelotas, onde você está, né? No sul. Mas aqui em Teresópolis, você sai e as ruas estão lotadas de pessoas. Eu preciso dizer que elas estão com máscara, mas é como se a máscara sozinha fosse capaz de conter o vírus, entendeu? Então as pessoas estão de máscaras, porém aglomeradas. Como então, se fosse uma vacina. Esse é o retrato que eu tô vendo agora, entendeu? Eu acho bizarro essa coisa de que a pessoa botou a máscara e acha que tá tudo bem, como se máscara fosse vacina. Exatamente. Né? Pode sair na rua, pode fazer qualquer coisa, e não é bem assim, né? Não. Infelizmente, o Brasil ultrapassou nessa semana a marca de 100 mil mortos por Covid-19, né? Parece que ninguém leva isso em consideração. É o segundo país com mais mortes causadas pelo coronavírus, atrás só dos Estados Unidos. E ainda assim, Nath, muitos boatos tentam negar a gravidade da crise e a importância de medidas como isolamento social. Daqui a pouco a gente esclarece mais um desses boatos que atribui o fechamento de 60 mil empresas na Argentina às medidas preventivas contra a pandemia. Pois é, tá ruim o clima aí para os hermanos, né? Pois é, tá ruim. Bom, a gente também explica hoje por que é falsa a informação de que não houve mortes causadas pela Covid por 2 dias seguidos na cidade de São Paulo. O post com essa informação se propagou aí nas redes sociais, gerando a impressão equivocada de que a pandemia está controlada, o que não é verdadeiro, né, Gil? Pois é, não é verdadeiro, e aí eu fico vendo esse bando de gente na rua e fico achando que todo mundo está acreditando nisso, né? A gente adoraria que isso fosse verdade, só que não. A gente esclarece também mais um daqueles boatos sobre remédios ou tratamentos milagrosos. Circula nas redes sociais um vídeo com um médico afirmando que a pandemia não avançou na África graças ao uso da ivermectina. Mas não há evidência científica que sustente essa informação. Pois é, e por falar em evidências científicas, o Lupa na Ciência dessa semana traz 2 estudos, um britânico e um australiano, que comprovam a importância da testagem e do monitoramento de casos para garantir a segurança na volta às aulas. Os cientistas alertam que sem essas medidas é altíssimo o risco de as escolas virarem um foco de um novo surto da Covid-19. Daqui a pouco a gente comenta um pouco mais sobre esse alerta, até porque ele se aplica muito bem aqui ao Brasil, né? A gente precisa perceber que a ciência é sempre a grande bússola nessas decisões que envolvem aí o combate ao coronavírus. Por isso que toda semana a repórter Natália Afonso, a máquina Um Mito, bate um papo com um especialista em saúde, tirando dúvidas de quem nos acompanha. Hoje a Natália conversa com o infectologista Edmilson Migovski. Isso aí, o nosso podcast também traz, como sempre, uma novidade aí bacana, uma notícia boa no meio dessa pandemia, e hoje a gente fala sobre o programa Mães das Favelas, que leva cestas básicas físicas e digitais para mães em comunidades carentes. E tem ainda as nossas sugestões de filmes, séries, livros, aplicativos e o escambau para você que nos acompanha encarar melhor esses dias tensos e solitários. É isso aí, Gil. Essas nossas dicas já viraram uma tradição aqui no nosso podcast. Então, se liga aí que o Verifica Especial Coronavírus está começando agora. Bom, Gil, vamos para aquele balanço rapidinho aí da pandemia antes da gente começar a esclarecer mesmo os nossos boatos. Continuamos fora de controle, né? Infelizmente, por mais que muitos boatos tentem negar isso, por mais que muitas pessoas já tenham decretado por conta própria o fim da pandemia,
ela continua se alastrando. O Brasil já ultrapassou os 3 milhões de casos registrados de Covid-19, com mais de 100 mil mortes. Pois é, na atualização aí da 1 da tarde da quarta-feira, hoje é dia 12, né, de agosto, a gente tem 103 mil mortes, né, mais de 103 mil mortes, e essa quantidade pode ser ainda maior se a gente considerar uma possível subnotificação, né, a suspeita aí de que o número de casos registrados, na verdade, é menor do que os números que a gente tem visto, né. O fato é que a pandemia já infectou, né, o novo coronavírus já infectou quase 20 milhões de pessoas no mundo todo, e aqui no Brasil a gente segue aí no descontrole, como em muitos outros países, né? Na Espanha, as internações por Covid-19 quadruplicaram no último mês. É bizarro o que está acontecendo. Pois é, Nath, o problema é que muitos boatos ainda tentam diminuir a gravidade da pandemia, gerando aí uma falsa ilusão de que ela não ameaça tanto, ou de que o pior já passou, ou de que ela tá indo embora, ou de que basta botar uma máscara na cara e sair pela rua linda e loura. Então, assim, é complicado isso. É isso aí, Gil. E o primeiro caso que a gente esclarece hoje fala justamente desse tipo de pensamento, né? É um post aí que viralizou nas redes sociais, informando que não houve mortes por Covid-19 na cidade de São Paulo em 2 dias seguidos. Olha que insanidade. Essa é uma daquelas informações que a gente adoraria que fosse verdade. Só que não. Mas a equipe da Lupa verificou que a informação é falsa, infelizmente. Pelo menos 17 pessoas morreram de Covid-19 na capital paulista nos 2 dias anteriores à publicação daquele post, ou seja, 4 e 5 de agosto. Aliás, esse número ainda é parcial. Falta incluir mais dados dos atestados de óbitos registrados em cartórios naqueles dias. É isso aí, Gil. O gráfico que mostra nesse post, ele está desatualizado, né? Ele exibe uma curva de mortes feita a partir aí de atualizações semanais. E as informações mais precisas, mais atualizadas, elas estão nos boletins diários da Covid-19, que são divulgados pelo Estado de São Paulo. Aliás, a gente precisa ter muito, muito, muito cuidado quando a gente está tratando de números oficiais, de números de registros do cartório civil. Tem aí o portal de transparência dos cartórios, que tem dado uma confusão enorme. Exato. Por conta desses números. Então a gente precisa sempre buscar uma fonte confiável, né? Pois é assim, como você disse, os boletins diários, como o próprio nome diz, são atualizados diariamente, né? Eles se baseiam em sistemas de notificação do DataSUS e no Sistema de Informações sobre Mortalidade da Prefeitura de São Paulo. Pode demorar um pouco para saber ao certo a quantidade de mortes em um determinado dia, isso porque o envio das informações sobre os atestados de óbito registrados em cartório leva até 2 semanas. Pois é, com toda a modernização aí que a gente tem no tratamento de dados, esse processo podia demorar um pouco menos, Com né? certeza, Causaria menos confusão. Mas o importante é que a gente compreenda que nem sempre o número de mortes divulgado num post aí em redes sociais, ele está atualizado, ou mesmo que ele corresponde à realidade, que é o que a gente tem observado nesse caso e em muitos outros que têm sido divulgados aí nos últimos tempos, né? Parte das mortes demora para ser registrada pelos órgãos oficiais, e aí leva um certo tempo até que isso conste nas estatísticas, o que não significa que essas mortes não aconteceram, né? Isso é muito importante a gente ter em mente. É isso aí. E alguns posts pegam informações preliminares, incompletas, para sugerir que a pandemia é menos grave, ou que está recuando. Ou pior ainda, tem algumas pessoas aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu vou mostrar para você a grande verdade sobre tudo. E aí taca um número incompleto, taca uma maluquice da cabeça dela. Quer dizer, essas coisas não são verdade, né? Infelizmente, continua morrendo muita gente por Covid em São Paulo e em várias outras partes do Brasil. É isso aí, é só a gente lembrar que o Brasil está estacionado aí faz mais ou menos um mês, num patamar altíssimo, né, de mortes diárias. A gente tem em torno de 1.000 mortes nessa média móvel, né, por dia. Então, assim, tá fora de controle. A gente ainda não tá podendo sair de casa, a gente ainda não tá podendo retomar a rotina, porque realmente as mortes no Brasil ainda seguem crescendo, né? Pois é, apesar desses números, muitos não enxergam a extensão da crise.
Então eu quero deixar aqui uma dica, o aplicativo No Epicentro, que ajuda a visualizar a pandemia. Ele foi criado aqui pela Agência Lupa, com o apoio do Google News Initiative, para que as pessoas percebam melhor essa ameaça invisível. É uma espécie de simulador, ele projeta como ficaria a vizinhança de cada um se todas as mortes por Covid se concentrassem no seu entorno, ali na redondeza. É trágico, mas é um senso de despertar para o impacto do que é essa quantidade de gente morta, entendeu? Pela pandemia. É isso aí, Gil, essa necessidade de empatia que a gente tem nesse momento, né, e que muitas pessoas não conseguem fazer esse exercício, né? Então a gente desenvolveu aí essa ferramenta, né, gratuita, né? Só entrar lá no site da Lupa e ajuda bastante a aproximar as pessoas dessa dimensão real da pandemia, né? A primeira coisa que a gente precisa para combater esse inimigo aí, esse momento, é compreender bem a natureza e a extensão desse problema, né? Desenvolver a empatia, né? Exatamente. Olha só, deixar aqui o endereço www.noepicentro.com, tá? Isso é fundamental para reconhecer e valorizar as medidas de contenção, como o isolamento físico. A gente aqui está falando das pessoas circulando pela rua como se não houvesse amanhã. Infelizmente, essas continuam sendo desqualificadas em publicações nas redes sociais. Uma das mais recentes diz que 60 mil empresas da Argentina fecharam as portas por causa das ações preventivas adotadas pelo presidente do país, o Alberto Fernandes. Além disso, Gil, esse post afirma que as empresas ajudadas pelo governo da Argentina estariam sendo ajudadas, né, para que fossem estatizadas pela Argentina. Nossa, aí misturou tudo. Misturou tudo, né? Assim, antiliberalismo e pró-liberalismo com antipandemia. Enfim, a equipe da Lupa verificou que nenhuma dessas informações procede. Não há dados públicos que indiquem o fechamento de 60 mil empresas na Argentina durante a pandemia. As informações oficiais dão conta de que aproximadamente 21 mil empresas com pelo menos um empregado deixaram de operar. Mas essa quantidade engloba tanto os negócios que deixaram de existir, quanto aqueles que suspenderam temporariamente as operações, mas podem voltar a funcionar assim que a economia aí retomar as atividades normalmente. Na verdade, Gil, esse é mais um daqueles casos que se pega uma coisa que, assim, um número, e aí se faz uma interpretação em cima. Uma reinterpretação. Que é muito comum essa coisa de tirar as coisas do contexto, que a gente sempre comenta aqui, né? O que acontece é que houve uma previsão de uma fundação argentina, né, de que 61 mil empresas corriam o risco de fechar devido à pandemia, o que afetaria aí uma quantidade significativa de empregos. Mas isso é uma estimativa, né? É como assim, ontem eu tô em Pelotas, né? As pessoas já sabem, quem tá nos ouvindo sabe que eu tô no interior do Rio Grande do Sul, vim para cá. E aí ontem apareceu no jornal local uma estimativa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de que em novembro vai cair para quase zero as internações em UTIs. É uma estimativa. Isso pode se confirmar ou pode não se confirmar. Mas o que as pessoas fazem? No desejo de que aquilo se realize, elas começam a espalhar. Não, em novembro vai parar de internar gente na UTI. Ou tipo, não, na pandemia 60 mil empresas argentinas vão fechar. É uma falta de compreensão, né? Do que realmente está se dizendo naquele momento. Isso é desesperador, assim, quando a gente observa que essa é uma tática recorrente, né, de desinformação. Aí a gente entra em media literacy, né, de novo, aquela ideia de que as pessoas precisam entender como consumir informação. Exatamente. Isso é um caso clássico de pessoa que não sabe consumir uma informação, né? Outra informação falsa desse post diz respeito à estatização das empresas ajudadas pelo governo durante a pandemia. O auxílio não exige a estatização das companhias. Essa insinuação se baseia no decreto editado recentemente pelo governo argentino para estatizar parte do grupo Vicentin. Mas o caso não tem qualquer relação com as medidas de ajuda na pandemia, como o Programa de Assistência Emergencial ao Trabalho e Produção. Além do mais, Gil, o presidente argentino, Alberto Fernandes, voltou atrás e anulou o decreto de expropriação, tá? Então não vai mais estatizar a parte do Grupo Vicentin, que é uma das maiores companhias agrícolas, né, da Argentina. A empresa protocolou um pedido de recuperação judicial
alegando não conseguir pagar as dívidas que ela tem aí em torno de 1,5 bilhão de dólares. A economia argentina tá difícil, né? Pois é, né? E o governo argentino até ensaiou controlar temporariamente a gestão do Grupo Vicentim para estabilizar aí os milhares de empregos e os 2.600 produtores subsidiados e tal, mas desistiu da ideia. O presidente Alberto Fernandes justificou pelo Twitter que não estava disposto a assumir o risco de estatizar a dívida privada. E esse não seria o primeiro caso, né, de expropriação na Argentina. A gente lembra que em 2012 a YPF foi expropriada e o Congresso sancionou uma lei que tornava aí de interesse público as ações da petrolífera argentina, nacionalizando 51% da empresa. Isso me lembra aquela história do Too Big to Fail, né? Lá da crise de 2008 nos Estados Unidos, né? E toda essa discussão sobre se o governo deve correr para salvar grandes empresas em nome do que quer que seja, né? Esse debate vira e mexe e volta, né, ao centro do palco. Mas é bom lembrar que antes disso, em 2008, as aerolíneas argentinas já haviam sido expropriadas. Portanto, não seria surpresa se o mesmo acontecesse agora com o Grupo Vicentim. Mas essa história não tem nada a ver com o pacote de auxílio às empresas na pandemia, muito menos com a informação falsa sobre as 60 mil empresas fechadas por causa da quarentena. Então, só para a gente esclarecer e passar régua aí, tudo falso nessa publicação, tudo tá? Falso. Se você tiver dúvida, vai lá no site da Lupa, no www.lupa.news, para você ficar a par de toda essa confusão aí, tá? Bom, vamos atravessar o oceano aí pro lado da Argentina, lá para a África, né? O continente africano também é usado para espalhar desinformação, informação falsa aí nas redes sociais. Agora um vídeo, né? O médico Ricardo Rocha afirma nesse vídeo aí que está circulando que a pandemia está controlada na África graças à distribuição preventiva de milhares de doses de ivermectina, um vermífugo que tem sido aí difundido como cura para a Covid-19. Como é que é isso aí, Gil? Pois é, essa é mais uma história sobre um suposto tratamento salvador contra o coronavírus, né, gente? Até diário isso. Quase toda semana a gente esclarece aqui no nosso podcast pelo menos uma informação falsa envolvendo um tratamento para a Covid, que ainda não existe. Deixar claro. Tudo bem, dessa vez não é a cloroquina, né? A nossa preferida, né? Dos teóricos da conspiração, que nesse caso são os teóricos do tratamento e da cura. Mas a ivermectina também é alvo de muitos boatos. Essa informação é dupla ou triplamente falsa. Vamos lá. Primeiro, porque a pandemia não está controlada no continente africano. Tá? Não há registros de uma distribuição em massa de ivermectina na região. E também não tem comprovação científica de que esse remédio contribua para o número relativamente baixo de casos registrado em alguns países do continente africano. Ou seja, a gente tem 3 camadas de desinformação aí num único post. Assim fica muito difícil, né? Nossa, que médico é esse? A África soma aproximadamente 1 milhão de casos de Covid-19, com cerca de 22 mil mortes. Segundo a OMS, o contágio tem acelerado nas últimas semanas. Além do mais, também existe por lá suspeita de subnotificação, porque a quantidade de testes é muito baixa, assim como acontece aqui no Brasil. E também, como no Brasil, o vírus se espalhou na África a partir dos grandes centros urbanos com mais conexões internacionais, principalmente a África do Sul e o Egito, né? Aliás, Nath, África do Sul, Argélia, Camarões, Nigéria e Quênia reúnem 80% das mortes por Covid no continente. Bom, de qualquer maneira, mesmo que a pandemia estivesse controlada, não há nenhuma relação com a ivermectina, como afirma o tal médico do tal vídeo. Ele diz que o uso do remédio na primeira fase da doença tem reduzido a incidência de sintomas graves. Só que não, né, Nath? Não, nem um pouco. Como a gente já falou outras vezes aqui no Verifica, não tem comprovação científica sobre a eficácia da ivermectina, nem da cloroquina, nem de qualquer outro remédio no tratamento aí da Covid-19. A equipe da Lupa pediu ao médico Ricardo Rocha os estudos que foram citados no vídeo, né? A gente entrou em contato com ele e pediu, porque esse cara tá no Brasil, ele não tá na África, né? Então, assim, a gente foi lá, pediu para ele. Ele disse pelo WhatsApp para a nossa equipe de reportagem
que as pesquisas ainda estão em andamento e ainda não foram publicadas, mas ele já está lá no WhatsApp espalhando desinformação, né? Pois é, se não foi publicada, como ele pode dar como certo o resultado, gente? Enfim, saiu pela tangente, né? A ivermectina, vale lembrar, é usada para combater vermes e parasitas. Não há estudos conclusivos sobre sua eficácia contra a Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou no mês passado que o remédio seja vendido só com receita médica durante a pandemia. É isso aí, Gil. Não tem fórmula mágica. É isso aí. A gente já falou sobre isso 1 milhão de vezes. A gente está no episódio 18 do Verifica. Faz 18 semanas que a gente fala sobre Calo isso, na né? língua. Calo na Exatamente. língua. Né? Enquanto a gente não tiver aí as vacinas, enquanto elas não ficarem prontas ao alcance de toda a população, a gente tem que seguir os cuidados fundamentados na ciência, né? São as comprovações científicas que apontam aí os caminhos para a gente combater a pandemia, calibrar o isolamento social, usar a máscara, todas aquelas coisas que a gente fala. E mais, né, que as vacinas que cheguem sejam vacinas confiáveis, porque o que a gente tem visto aí nos últimos dias com essa vacina russa também não é por aí, né? É exatamente isso. Essa questão de comprovação científica que você está falando, quer dizer, isso não se restringe só aí essa questão de tratamento, de vacina, de remédios, de coisas ligadas diretamente ao combate da Covid. Vale para tudo vale que diz tudo, respeito, exatamente, né, nessa pandemia. Para de se informar por corrente de zap, entendeu? E essa questão do fundamento científico vale para reabertura de comércio, de parque, de praia, de escola, enfim, essa flexibilização, como se diz, né, da questão do isolamento, tem que ser bem planejada, de forma precisa, ajustada ao andamento da epidemia, às realidades específicas de cada região, de suas UTIs, de leitos disponíveis, entendeu? Tem uma série de pontos que precisam ser levados em consideração para que você decrete uma flexibilização ou não. Gil, no âmbito aí da flexibilização, né, um dos pontos que mais tem pegado aí nas últimas semanas é a reabertura das escolas. Isso. Né? Um assunto aí que vem gerando muita polêmica, e a gente traz então 2 estudos recentes, aí, um do Reino Unido e outro da Austrália, que comprovam a importância da testagem e do monitoramento das suspeitas de Covid-19 para garantir a segurança nesse processo de retomada das aulas que tem tirado o sono aí de muitos pais, né, de muitas pessoas. Pois é, Nath, esses estudos indicam o caminho das pedras. Eles são detalhados no Lupa na Ciência dessa semana, tá? Publicado lá no site da Lupa. Antes da gente comentar melhor esse assunto, eu lembro a quem nos acompanha que você encontra mais informações sobre os casos comentados por mim e pela Nath no site da agência, inclusive aí os endereços para os estudos que a gente cita aqui. Porque fica parecendo que a gente fala assim, 2 estudos. 2 estudos aonde? Tá lá. Dá um pulinho no endereço www.lupa.news e você vai ver que no fim da matéria você vai ter os links para os estudos. O que a gente faz no Lupa na Ciência é pegar esses estudos e transformar a linguagem, digamos assim, acadêmica, médica, científica, numa linguagem de compreensão para os leitores comuns, né? É isso aí, maravilha, é isso aí mesmo, Gil. Bom, vamos falar um pouquinho desses estudos, né? Eles foram publicados na semana passada pela divisão aí de saúde infantil e adolescente da revista The Lancet, né? E eles avaliam os efeitos da retomada das aulas presenciais em países que já controlaram a pandemia. As 2 pesquisas, elas chegam à mesma conclusão, que a testagem em massa e o monitoramento dos casos são essenciais para que se volte à rotina escolar com segurança, né? Exato. Os pesquisadores britânicos avaliaram que sem uma testagem em massa dos estudantes e um sistema eficaz de rastreamento e isolamento de contatos, há um risco alto de a reabertura das escolas e a flexibilização do isolamento provocarem uma nova e mais agressiva onda de Covid-19. O que serve de alerta aí para todos os países, né, Gil? Claro. Exatamente, claro. porque todo mundo está planejando, né, essa volta às aulas como o Brasil, então, né, tem que ficar de olho nisso. Os pesquisadores do University College de Londres chegaram a esse prognóstico a partir de um modelo matemático que levou em conta os dados epidemiológicos e demográficos do Reino Unido, onde o pico da pandemia foi registrado ainda no mês de maio.
os cientistas avaliaram que para evitar uma segunda onda de Covid seria necessário realizar testes do tipo PCR, aquele que detecta o vírus ativo, em pelo menos 59% das pessoas com sintomas no país, além de implementar um sistema aí de rastreamento e isolamento de contatos. E tem mais, Gil, essa pesquisa, ela se baseia no contexto britânico, né, uma média aí de 100 mortes por dia, bem diferente do Brasil, onde a média de mortes é 10 vezes maior. Ou seja, a retomada das aulas presenciais por aqui exige um planejamento ainda mais rigoroso, né, uma testagem ainda maior. Claro, aqui no Brasil a pandemia ainda não está controlada, obviamente, portanto a flexibilização precisa ser mais cuidadosa para não acelerar o número de infecções e de mortes, que continua aí altíssimo. Exatamente. Bom, vamos falar da pesquisa na Austrália, tá? Por lá, os pesquisadores comprovaram mais ou menos a mesma coisa que os pesquisadores britânicos, ou seja, que a testagem e o monitoramento rigorosos são fundamentais para as escolas não virarem aí um foco de novos surtos da Covid-19. A pesquisa australiana avaliou 25 instituições de ensino entre 25 de janeiro e 10 de abril desse ano. E os cientistas concluíram que a testagem em massa, o rastreamento de contatos e as medidas de higiene mantêm baixo o risco de crianças e de funcionários dessas escolas transmitirem o vírus. E é importante a gente lembrar que a Austrália controlou logo a pandemia justamente porque adotou desde o início medidas de contenção rigorosas como os testes em larga escala. Bem diferente do Brasil, aliás, onde a quantidade de testes continua sendo muito baixa. A Austrália registrou até agora só 266 mortes por Covid-19. Que sonho, né? Que sonho. Pois é. Bom, é bom que a gente olha para isso porque os fatos, né, confirmam as indicações científicas. Exatamente. Né, os países que adotaram uma política de combate à pandemia mais rigorosa, mais estruturada, que acreditaram, né, nos prognósticos desde o início. Né, isolamento, mais testagem, né? Exato. Basicamente isso. Que é o caso aí da Austrália, da Alemanha, da Nova Zelândia. Esses países, eles conseguiram conter o coronavírus e reduzir muito a quantidade de infecções e de mortes. Não significa que não houve, né? Não houve infecção, não houve morte. Mas quando a gente olha para o tamanho dessa epidemia nesses lugares, a gente vê que as medidas que foram adotadas, né, com antecedência, elas ajudaram muito nesse controle, né? Com certeza. Até 266 mortes na Austrália, caiu um avião. Mas é um avião, gente. Quantos aviões caíram aqui no Brasil, né? Apesar das diferenças socioeconômicas e demográficas, seria bom o Brasil seguir esses exemplos, né, nos planos de reabertura das escolas. A gente torce para que isso aconteça. Por mais que não tenhamos até agora no país uma política efetiva, integrada de combate à pandemia. Eu, pelo menos, não ouvi até agora o Ministério da Educação, por exemplo, se pronunciar sobre um projeto de reabertura escolar. Exatamente, Gil. E é bom a gente lembrar que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também alertou que a volta às aulas presenciais em locais onde a pandemia ainda está fora de controle, como é o caso aqui do Brasil, pode agravar a transmissão do coronavírus. E o que a gente vê aí é cada um por si, né? A gente tem medidas em alguns estados, medidas mais rigorosas, em outros menos, mas como tu bem lembrou, a gente ainda não viu uma posição do MEC, uma coordenação central, exato. Uma orientação. Uma coordenação central que está faltando desde o início, inclusive, né? E apesar desses alertas, pelo menos 3 estados brasileiros já autorizaram a reabertura das instituições privadas de ensino. As instituições privadas, tá? De ensino, desde o dia 5 de agosto. Amazonas, eu acho, né? Distrito Federal e Maranhão. Isso, Amazonas, Distrito Federal e Maranhão. Na capital carioca, a prefeitura chegou a emitir um decreto permitindo a reabertura das escolas privadas a partir do dia 1º de agosto, mas dias depois a Justiça do Rio revogou a decisão. É isso, Gil. A gente reconhece, né, que a reabertura das escolas é uma decisão complexa, envolve muitos aspectos, né, educacionais e questões sanitárias e econômicas, mas exatamente por isso a gente precisa que prevaleça nesse momento o bom senso e a valorização da ciência, como em todas as decisões, né, que devem ser tomadas aí durante a pandemia. É isso. Como a gente costuma lembrar aqui no nosso podcast, a ciência é a principal bússola das políticas e medidas de combate ao coronavírus, não é a tia do Zap.
tá? Não, não é. E por falar em ciência, né, Gil, tá na hora da gente chamar aí uma das a nossa principal aliada nessa cruzada contra a desinformação. Quem nos acompanha sabe que eu tô falando dela. Sempre ela. O que ela é, Gil? A máquina, o mito. A maravilhosa da nossa repórter Natália Afonso. Hoje a Natália bate um papo com o infectologista Edmilson Migovski, que já é nosso parceiro aí na Lupa. E chega mais aí, Nath. Tudo bem? Oi, Nath. Oi, Gil. Como os nossos ouvintes já devem saber, a segunda temporada do Verifica tá quase acabando. E pensando nisso, reunimos aqui as dúvidas que mais foram encaminhadas pelos leitores da Lupa. Algumas perguntas já foram respondidas aqui no podcast, mas como esse vírus é novo, algumas informações podem precisar de alguma atualização. Entrevistei essa semana o professor e médico infectologista da UFRJ, Edmilson Migovski. Comecei a conversa perguntando para o Dr. Edmilson se uma pessoa que teve Covid-19 e se recuperou pode voltar a desenvolver a infecção. É curioso, né, que tudo que se fala em relação ao Covid-19, as pessoas colocam como se fosse a primeira vez, como se fosse um fenômeno observado na Covid e não em outras doenças. São várias as enfermidades infecciosas que a pessoa, tendo tido contato ou adoecido uma vez, elas não ficarão imunes. É assim para a difteria, tétano, coqueluche, a gripe e várias outras doenças infecciosas, onde a primeira exposição, ainda que leve a pessoa a adoecer, não confere imunidade de longa duração. Então, a Covid-19 é uma doença muito recente e que a gente pensa, né, pelo jeitão desse coronavírus e como os outros coronavírus podem também não dar uma imunidade de longa duração, que isso se repita nessa nova infecção, né? A gente observa que mesmo as infecções de mucosa, em geral, e essa é uma realidade desse novo coronavírus, que pega o aparelho respiratório, elas precisam de desafios constantes com a vacinação, reforçando a imunidade, ou você pode lá na frente ficar suscetível. Quer ver um outro exemplo? O HPV, que causa o câncer de colo de útero, o HPV 16, que é o principal HPV envolvido no câncer no Brasil e no mundo, você pode ter o HPV mais de uma vez. E o medo que eu tenho, né, quando a gente vem falar assim, numa segunda onda, o imaginário coletivo, né, deve estar dizendo o seguinte: uma segunda onda é eu ser pego pela segunda vez. E como a cultura do brasileiro é a dengue, que se dizia no passado que quando você tivesse a dengue pela segunda vez, pela terceira vez, seria mais grave do que a primeira vez, eu ressalto que em relação à dengue, são vírus distintos e não o mesmo vírus, que aí sim você pode ter uma doença de maior gravidade, né, numa segunda infecção, e aí depende muito mais do vírus do que pelo fato de ser uma segunda vez, né, mas que nesse caso em particular, quando você fala de uma segunda onda da Covid-19, pegando pessoas que não foram infectadas pela primeira vez, e se vier a cometer uma segunda vez a pessoa que já foi afetada antes, a tendência é ter um quadro de menor gravidade. Então, as pessoas que já tiveram a infecção, elas estão numa posição mais segura e mais tranquila do que quem nunca teve anteriormente. Um representante da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, afirmou no início do mês que as medidas adotadas por países na América Latina não conseguiram controlar a transmissão da Covid-19. Ele falou ainda que o pico da transmissão da doença nas Américas pode ocorrer em agosto, ou seja, nesse mês que a gente está agora. Mas, afinal de contas, tivemos um pico da doença no Brasil? Essa dúvida foi encaminhada diversas vezes para o ouvinte da Lupa e em diversos momentos. Tivemos um pico? Você observa que existe, engraçado, tem gente tendo orgasmos sucessivos com as notícias ruins, né? Você fala assim, não dá imunidade, pode correr mais de uma vez. A vacina pode não ser definitiva. Você vê, só o que é terror está sendo veiculado. E a exceção tratada como se fosse a regra. Na medicina é como no amor, nem sempre, nem nunca. Então, quando você fala de uma segunda onda, de um segundo pico, não é cometendo a segunda vez a mesma pessoa, embora isso possa ocorrer, né? Quando você fala na América Latina, você vê que são várias realidades diferentes. Quando você fala no Brasil, o Brasil que é Brasil, são vários Brasis dentro do Brasil. Então, quando você fala
No Rio de Janeiro, por exemplo, o pico já ocorreu, né? Em São Paulo, o pico já ocorreu, em Manaus, o pico já ocorreu. Então, você tem que tratar o Brasil como se fossem, e é isso mesmo, diferentes realidades, e cada setor vai ter o seu perfil de incidência. Quando você fala, no Brasil já teve, eu digo para você, sem medo de errar, que no Rio de Janeiro já teve. Né? São Paulo já teve, tanto é que hoje as autoridades brasileiras, cariocas, fluminense, estão fazendo brincadeira com a nossa cara, e isso é possível também, né? Espero que não, mas já começou uma desmobilização dos hospitais de campanha, porque, teoricamente, o pico já passou. E te digo mais, né? Umas 6 semanas atrás, o Hemorrio, que é a fundação que coleta sangue das pessoas, dos voluntários, né? Eles deram um percentual de soropositivos para a Covid-19 entre doadores de sangue de quase 30%. Se a positividade está tão alta entre essas pessoas, esses seres humanos iluminados, diferenciados e notáveis, que são os doadores de sangue, que para mim não é uma pessoa qualquer que tem a empatia de se colocar, né, de doar sangue, são pessoas que pensam preventivamente, mesmo esse grupo de pessoas diferenciadas, eu tenho quase que 1/3 deles já tendo tido a Covid, imagina nas pessoas mais comuns e menos preocupadas com o outro, né? Provavelmente a prevalência de anticorpos contra a Covid vai ser muito maior. Para mim, a solução desse problema, que é um problema complexo, e as pessoas querem, né, sempre uma solução complexa, sem acreditar que, de repente, existe uma solução simples para um problema complexo. Nesse caso em particular, da Covid-19, para mim, o problema, que é o tratamento precoce, é que tem que ser estabelecido. É um problema simples, aliás, é uma solução simples para um problema complexo e que algumas pessoas se recusam a ver. Se recusam por conta de viés político, se recusam por conta de um viés econômico para empurrar uma solução patenteada, por exemplo, para se ganhar bilhões de dólares com um novo medicamento, quando você tem vários medicamentos que, do ponto de vista clínico, se comprovaram eficazes desde que você trate precocemente o paciente com a Covid-19. E outra dúvida constante está relacionada a tipo sanguíneo, né? A gente falou de hemorrio agora há pouco nessa sua última resposta. A dúvida é se a tipagem sanguínea afeta na gravidade da Covid-19 ou se algum tipo específico de sangue é menos afetado pelo vírus. O que se observa é que qualquer pessoa pode ser infectada pelo vírus. Agora, a resposta que essa pessoa vai ter ao vírus, né, de maior... aliás, na verdade, o estrago que esse vírus vai fazer em pessoas pode diferir de pessoas para pessoas e parece, sim, que o grupo sanguíneo O ele teria menor gravidade do que os outros grupos sanguíneos. Isso tem a ver também com o receptor do vírus na célula, né? O vírus só ataca a célula que tem receptor para ele. Se não tiver receptor, não vai conseguir atacar. É por isso que você vê, por exemplo, o vírus da cachumba, que tem uma atração, tem um tropismo por glândulas, porque as células da glândula têm receptor para esse tipo de vírus. Então, o vírus da cachumba comete a parótida, a tireoide, a mama, o testículo, o pâncreas, o ovário, ou seja, tecidos glandulares. E essas células têm uma quantidade maior de receptor para esse tipo de vírus da cachumba. No caso, se acredita que o pessoal do grupo O tenha menos receptor para esse vírus do que as pessoas do grupo A ou do grupo B. Então, você entende que existem diferentes repercussões, embora a infecção seja universal, a gravidade pode ser distinta de acordo com o tipo sanguíneo. E os ouvintes também perguntaram sobre características do vírus. Isso gerou muitas dúvidas no início da pandemia, mas até hoje algumas pessoas mandam dúvidas sobre esse assunto. O novo coronavírus, ele morre na água? Ele consegue sobreviver em superfícies por quanto tempo? Essa tua pergunta é interessante, né? Primeiro, quando você fala com aqueles virologistas mais ortodoxos, eles ficam até arrepiados quando falam se o vírus vivo ou não, que é uma discussão dentro dos virologistas se o vírus seria um ser vivo. Então, eles falam
viabilidade ou inviabilidade do vírus. Você tem uma ideia de como vai a discussão. Tem 7 tipos de coronavírus que afetam nós, seres humanos. 4 deles descritos desde os anos 60 do século XX. E os outros 3 mais recentes. Um em 2003, que foi o da pneumonia asiática, depois, alguns anos depois, da pneumonia do Oriente Médio, e agora, 2019, esse que causa a Covid-19, totalizando 7 tipos diferentes de coronavírus que afetam nós, seres humanos. No caso do coronavírus, como outros vírus respiratórios, é o caso do vírus influenza, é um vírus que a gente chama de vírus envelopado. O que é esse envelope? Esse é um envelope de gordura e proteína. E a gordura, esse vírus envelopado, tende a ser um vírus menos resistente. Então, quando você pega, como é que você desengordura, por exemplo, um prato que você acabou de comer, uma costela bem gorda? Você desengordura com água e sabão, né? Então, o sabão, o detergente, ele dissolve essa gordura e limpa o prato. Esse mesmo detergente dissolve esse envelope do vírus, que é um envelope lipídico, portanto gorduroso, e inativa o vírus também. Mesma coisa acontece com o cloro, vai inativar também esse vírus. Então, uma piscina, por exemplo, não é uma praia boa, né, para o vírus, por causa do cloro. A própria água do mar não é uma praia boa para o vírus, que também vai inativando. Então, esses vírus respiratórios se mantêm por pouco tempo a sua viabilidade em alguns lugares. Isso vai depender muito da superfície, vai depender muito do calor, da umidade e da incidência do sol, né? Tem um ditado popular que diz assim: casa que entra sol, não entra médico, fazendo uma alusão muito clara que os raios do sol vão inativar uma série de agentes infecciosos, dentre eles vários tipos de vírus, e é o caso do coronavírus. É possível que um objeto recentemente contaminado seja a fonte de contaminação com uma outra pessoa que colocou a mão ali e levou a mão nos olhos, boca e nariz. Por isso que se reforça a frequente higienização das mãos com água e sabão ou a higienização das mãos com álcool 70. E também uma outra medida, que é a sanitização do ambiente com amônia quaternária de quinta geração, porque a amônia quaternária vai impregnando as superfícies das mesas, cadeiras, bancadas e corrimão de escada, por exemplo, e essa amônia quaternária, uma vez que um vírus envelopado, e esse é o caso do vírus da Covid-19, também é o caso do vírus da gripe, né, que é o vírus influenza, essa superfície impregnada por amônia quaternária inativa o vírus, fungos, bactérias e outros agentes infecciosos. Então varia muito, viu? Conversei essa semana com um professor e médico infectologista da UFRJ, Edmilson Migovski, que respondeu algumas dúvidas encaminhadas pelos ouvintes da Lupa. Durante a entrevista, ele contou que tem atendido precocemente alguns pacientes infectados de Covid-19 e que até agora teve bons resultados. No próximo episódio do Verifica, que é o penúltimo, vamos entrevistar um especialista em vacinas. Então fica ligado e manda suas perguntas pelo Instagram da Lupa. Maravilha, então, muito obrigada, Nath. Obrigada também ao infectologista Edmilson Migovski pelos esclarecimentos dessa semana. Toda semana, então, a gente traz aqui no Verifica esse papo com um especialista da área de saúde que tira as dúvidas de quem está ligado no nosso podcast, ou seja, você que está nos ouvindo. Se você tem dúvidas, manda suas perguntas lá para o lupa@lupa.news ou vai lá no nosso Instagram, onde tem aquele destaque maroto que eu já falei 1 milhão de vezes, por onde você pode mandar a sua dúvida, né, Gil? É isso aí. E a Natália Afonso, a máquina O Mito, volta no próximo episódio com mais um papo interessante e esclarecedor para você que nos acompanha entender melhor essa crise. O que também ajuda a melhorar a nossa vida, o nosso astral, é a boa notícia da semana, né, Nath? É isso aí, Gil. Quem nos acompanha sabe, toda semana a gente traz aqui no Verifica essa novidade bacana aí no meio da crise. São iniciativas de institutos de pesquisa, de ONGs, de empresas, movidas em geral pela solidariedade com os mais atingidos aí pela pandemia. Como é o caso desse programa que a gente vai falar hoje, que é o Mães da Favela, que arrecada cestas básicas para mães que moram em comunidades carentes aí de todo o país, né? E o interessante é que a iniciativa não arrecada só
as cestas básicas propriamente ditas, né? Ele aceita também doações em dinheiro equivalente ao valor das cestas básicas. Exatamente, Gil. Os organizadores desse programa chamam essa ação aí de cestas básicas digitais. Assim, essas mães elas podem usar o dinheiro doado para melhorar também o acesso a serviços básicos como água, luz, gás, internet, né? Porque tem muita gente tendo aula aí em casa. Então, é uma outra forma da gente ajudar, né? Genial. A iniciativa é da Central Única das Favelas, a CUFA, com apoio da Unesco. E já arrecadou até agora, 12 milhões de reais. As doações são auditadas por um conselho fiscal, tá, gente? Para não pensar que isso é dinheiro que escorre pelo ralo. É isso aí. Muitas ações solidárias e criativas têm ajudado as pessoas mais vulneráveis a enfrentar essa crise causada aí pelo novo coronavírus, né? Porque, como a gente sabe, esse vírus está escancarando cada vez mais essa desigualdade crônica que existe no Brasil, né? Contamina, mata aí as pessoas mais pobres, né? Daquelas regiões em que o acesso aos serviços básicos, aos serviços essenciais, tipo água, esgoto, lazer, educação, saúde, né? Esses lugares são os mais atingidos aí durante essa crise, né? Bom, que também ajuda a enfrentar melhor a crise, né, guria, são as nossas dicas de como sobreviver na quarentena. Diz aí, Nath, qual é a sua boa? Olha, eu ando meio parada aí nas séries, embora eu seja uma série maníaca. Então, hoje eu quero indicar, na verdade, 2 livros, tá? Eu vim para Pelotas passar o Dia dos Pais com meu pai. E aqui em casa a gente deu para ele de presente do Dia dos Pais um livro que se chama O Oráculo da Noite, que é do Siddhartha Ribeiro. É um cara bem famoso, né? Um pesquisador, neurocientista, super famoso. E aí a gente deu esse livro para ele, mas eu já roubei. Então, antes dele começar a ler, eu já dei uma lida e indico super, assim, porque ele faz essa recontagem aí de como os nossos sonhos, como as coisas que a nossa mente imagina quando a gente está desligado, né, falam sobre a constituição do mundo, a constituição da gente. Então, é um livro muito legal que tenta criar alguns sentidos, alguns significados para o que a nossa mente cria enquanto a gente está desligado, dormindo, né? Então, chama O Oráculo da Noite, esse livro do Siddhartha Ribeiro, que é muito bom. E aí, tem um outro livro um pouco mais antigo, que eu também já li e que fala um pouco sobre isso, que se chama Subliminar, como o inconsciente influencia as nossas vidas, que também vai nessa pegada, e aí fala sobre como que a gente faz relações entre as coisas de uma maneira inconsciente, né? E o que isso fala sobre a nossa existência aqui na Terra. Esse livro tem vários testes interessantes de como a gente associa palavras que não necessariamente estão escritas, como que a gente faz relações entre as coisas a partir do nosso inconsciente. Eu acho que vale super a pena, assim. Então fica essa dica aí dos 2 livros que falam sobre o cérebro da gente, né, e como essas relações se criam. Então O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, e o Subliminar, como o inconsciente influencia nossas vidas, que é do Leonardo Lodinov, que é um cara um russo, se não me engano. Então fica bem essas 2 dicas. E tu, me diz. Amei, anotei. Autoconhecimento nunca é demais, né? Cá entre nós. Isso aí. As pessoas falam de análise. Análise é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Tem que ter medo disso não, gente. Né? Devia ser obrigatório, inclusive em escola pública, 1 hora de análise para todos os alunos. Mas, enfim, eu vou sugerir uma série que eu acabei de ver ontem, chamada The Rain, que é uma produção dinamarquesa. Eu nunca tinha visto nada da Dinamarca. Ela acontece em um mundo aí pós-apocalíptico, é uma coisa distópica também, né, que uma terrível chuva carrega aí um vírus misterioso que mata todo mundo que se expõe à chuva, né? E aí sobrevive, né? Um grupo de pessoas sobrevivem, algumas nos bunkers, algumas em casas, enfim, e um grupo se reúne e descobre-se que uma dessas pessoas desse grupo carrega o antídoto do vírus, o que se acredita ser o antídoto do vírus, tá? E aí ela tem 3 temporadas só, cada temporada deve ter uns 6 episódios, mas ela é uma temporada muito legal, ela é uma temporada ela tem uma pegada de Game of Thrones,
que é simplesmente aquela coisa do tipo assim, não se apegue a nenhum personagem, Sim. porque eles mundo morrem. pode morrer a qualquer Entendeu? momento. Exatamente. Então, assim, você tá ali, ai, que coisa fofa, que coisa linda, pá! Aí Nossa, você fica tipo eu me assim, lembro- oi? Quando eu comecei a assistir Game of Thrones, eu fiquei muito chocada com isso, porque eu tava muito acostumada a essas séries, assim, que, tipo, o protagonista é o protagonista, e ele vai até o fim, meio novela, assim, né? E assim. aí, caraca, meu, de repente o cara morre do nada, assim, e aí tu fica meio perdido, né? Pois é, Mas e é a uma coisa pre- mas é uma interessante- sabe por que que eu gosto? Eu gosto interessante, né? eu gosto dessa série, e eu acho que ela é importante de assistir agora, é porque ela é uma série que envolve dois temas importantíssimos e que precisam ser melhor desenvolvidos, eu acho, que é ciência e humanidade. Então, assim, primeiro que ela é toda em torno da produção de um vírus e a intenção da produção de um vírus e depois como combatê-lo, né? Nada mais atual do que a gente está vivendo isso hoje. E depois, como é que é a reação dos humanos diante de uma situação extrema. Então, assim, eu acho isso tão atual. Né? Então, não, com certeza. Essa discussão é muito legal por conta desses dois aspectos, principalmente. Certo que ele fala de outras coisas, né? Tem um protagonismo feminino grande, tem uma história de esperança grande, né? E além de tudo, toda a série é muito curta, rápida, né? Os episódios são pequenos e tal. Mas eu acho que essas duas pegadas da ciência e da humanidade são os grandes pontos altos da série. Aí uma série dinamarquesa, gente. Vocês vão ouvir o dinamarquês, que é uma língua que é fora de qualquer padrão que eu já ouvi na vida. Então é isso. Nossa, The Rain, isso, na Netflix. Isso é muito difícil, né? Eu várias vezes coloco para assistir séries assim que não são americanas ou que não são de língua espanhola, que são as que eu mais domino e posso assistir sem as legendas. E aí tu tem que prestar muita atenção, né? Tem que prestar muita atenção porque não tem como, assim, porque é completamente estranho ao ouvido, né? Mas é bom também que a gente vai conhecendo mais coisas, né? Eu não vi The Rain, já apareceu várias vezes, é da Netflix, né? Netflix. Já apareceu várias vezes como sugestão, mas lá em casa a gente ainda não assistiu. Eu continuo maratonando Vale Tudo, né? Já falei, já é o terceiro episódio do Verifica. Novelista. Que eu falo, continuo nessa novela. Mas assim, aqui em casa a gente tem assistido muitos filmes também, os meus pais gostam muito. Então na a sua gente acaba defesa, eu preciso dizer que Vale Tudo é uma novela que envelheceu bem. Total. Porque tem novelas, tipo Fina Estampa, por exemplo, que chegam a ser vergonhosas de assistir hoje. Mas tem novelas que envelhecem bem. Vale Tudo é uma pérola. Continua sendo muito atual, né? Toda a temática. Assim. Claro que tem muitas coisas que a gente se olha, assim, eu e a Juju, que é a minha roommate, minha melhor amiga, e a gente mora juntas e assiste juntas, e a gente se olha e pensa, não, isso não pode ser, né? Isso jamais aconteceria. Mas isso assim, já deu. Acho que a discussão de Vale Tudo, né, ela é muito atual, essa coisa do jeitinho brasileiro, né, de quem pode mais chora menos, então acho que vale a pena. Bom, chega, né? Chega porque o Sérgio daqui a pouco já tá cortando o nosso barato. Tá. Então, vamos dar tchau? Vamos dar tchau, mas semana que vem tem mais, né? Sim, sempre, né? Ainda temos mais 2 episódios, lembrando que esse é o episódio de número 18, a nossa temporada tem 20 episódios, então vocês ainda têm mais 2 semanas para nos aguentarem, né? E a gente volta então na semana que vem para mais uma parte aí da nossa jornada, mais uma batalha na nossa guerra contra a desinformação. Então, para você que nos acompanha, né, aqui no Verifica, pode entrar lá no site da Lupa, no www.lupa.news, para ver todas as checagens aí, as verificações que a gente faz, e também segue a gente lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, né, Gil, que estamos agora também claro. No TikTok, né, manda lá um recadinho, vê o que você tá achando da nossa produção, e se você tiver dúvidas, sugestões de checagem, quiser também contribuir aí com as nossas dicas semanais, manda lá pro lupa@lupa.news. O Verifica tem produção e reportagem da equipe da Agência Lupa, o roteiro e a edição ficam por conta dos nossos parceiros e amigos do Colmeia Podcast. Na semana que vem a gente tá de volta, fiquem bem, fiquem em casa, um beijo, tchau. Tchau, gente, até semana que vem, fiquem bem, fiquem em casa, até mais. Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. Uma produção colmeiapodcast.com.br.
Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.